40 dias. Aí, Neto, você corta isso aí que seu pai falou, hein? Não aguenta. Ele não aguenta ficar ouvindo o pastor pregar. Vamos lá? Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre a sua vida, que Ele te abençoe, a você, a sua família, a sua casa. Nós estamos aqui na igreja porque o nosso desejo é retomar as atividades presenciais o mais breve possível. E você logo terá notícias do conselho, né, sobre a data em que de fato nós iremos retomar as nossas atividades aqui. Como é gostoso estarmos aqui, mas melhor ainda é quando nós estamos todos juntos. Na verdade, graças ao Senhor que a Igreja Presbiteriana Getsemane em momento algum parou as suas atividades por conta dessa epidemia da Covid. Mas como nós sentimos a falta, não é verdade, desse convívio maravilhoso que pela graça do Senhor tem acontecido, né, de forma online, mas por melhor que seja, não substitui, né, o nosso encontro presencial. Estou aqui com os presbíteros Dori, presbítero Thomas, lembrando que o presbítero José Gonçalves ainda se encontra em enfermidade por conta da situação da Covid, também está na sua casa, mas o conselho está aqui, né, para que juntos nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 2. O texto será lido do verso 6 até o verso de número 15. E você pode até se perguntar o porquê uma pregação em Juízes, né? Porque é um livro muito importante para os nossos dias, né? Muitas vezes nós focamos muito nos evangelhos, mas precisamos lembrar de que a Bíblia toda é uma riqueza insondável, e você vai perceber como esse texto tem lições maravilhosas para nós nestes dias. Ok? Juízes capítulo 2, acompanha a leitura do verso 6 até o verso 15. O texto diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor nem tão poucas obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Até aqui, leitura para a gente meditar um pouquinho e para você perceber como que o Antigo Testamento ainda é importante, fala aos nossos dias, não é verdade? Essa semana, no dia 23, na última quarta-feira, quem usa rede social brincou bastante com a comemoração do Dia dos Filhos. Eu vi muita gente colocando foto dos filhos, né, em uma certa gratidão diante do Senhor, aqueles que são cristãos, é claro, né, e também aqueles que não são, agradecendo de fato a Deus pela vida dos filhos. Como é bom você ter filho. Mas enquanto eu olhava aquelas fotos, eu me lembrei desse texto e da importância que nós precisamos refletir sobre essa questão. Por isso eu gostaria de refletir juntamente com vocês essa noite, né, nesse momento, sobre a urgência do ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Como tem sido necessário, como muitas vezes isso tem sido negligenciado, e esse texto é um texto rico, né? Quando você lê Juízes, até aqui no começo você vê ainda o período onde Josué ele já está no fim da sua vida. O texto lido aqui, ele registra a morte de Josué que
foi levantado pelo Senhor, assim como o Senhor levantou Moisés para liderar o povo. E muito interessante a gente perceber que o texto ele tem dois momentos aqui. O primeiro momento é enquanto Josué e os anciãos ainda estavam vivos. E o texto diz que eles agiam de fato para que a palavra de Deus fosse conhecida. Eles tinham essa preocupação, a preocupação de passar para frente, passar para as outras gerações o conhecimento que eles tinham da palavra. Nós temos visto tantas anomalias das famílias nos dias de hoje, não é verdade? A gente vê notícias de pais matando filhos, filhos matando pais, né? Em séries de filmes onde crianças de 11 e 12 anos, já ali com uma figura completamente sensualizada, uma banalização, né, da sexualidade, banalização, né, da infância, da juventude. E muitas vezes a gente fica se questionando, mas o que está acontecendo? E esse texto vai deixar claro que o que acontece que uma nação muitas vezes ela faz uma opção na vida, essa opção é se esquecer de Deus. E esse texto nos mostra tanto esse problema quanto as consequências que ele traz. É muito interessante que é um texto riquíssimo, nós poderíamos ler todo o capítulo 2, e temos muitas lições, diversas lições, mas eu gostaria de que nós pensássemos em duas delas, para que de uma maneira muito prática a gente possa colocar isso na nossa vida. A primeira lição, ela nos diz que como adultos cristãos, olha lá, veja bem, né, nós estamos aqui reunidos nesse momento de adoração. Em primeiro lugar, essa mensagem é para a igreja de Jesus. Então, como adultos cristãos, nós devemos imitar o exemplo de Josué e dos anciãos que viveram com ele. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o início do livro de Josué nos ensina, né, de que ele de fato aprendeu do próprio Senhor, né, recebeu um direcionamento, recebeu, né, um encaminhamento do Senhor para que de fato ele fosse uma pessoa bem sucedida. Josué capítulo 1, dos versos 1 a 9, nos traz esse chamado de Josué para liderar Israel. E mais precisamente do verso 6 até o verso 9, olha só o que o texto diz: Sê forte e corajoso, Josué, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto esta lei que o servo Moisés te ordenou. Olha o que ele diz aqui sobre, né, a forma de se lidar com a revelação, com a palavra de Deus. Desta lei não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O verso 8 vai continuar dizendo: não cesses de falar desse livro da lei, né? Não deixe de falar sobre ele, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E ainda no verso 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a gente vê aqui no começo do livro de Juízes um texto que apresenta os últimos dias de Josué e de uma geração de anciãos, de homens experimentados, homens que certamente conheciam essa mensagem que está relatada no livro de Josué, bem aqui no comecinho, né, do livro. Esses homens, eles seguiam esse princípio, esses homens seguiam, né, a orientação de Deus de meditar na palavra dia e noite, de não se desviar. E isso para nós, meus irmãos, isso se torna hoje, ainda para nós cristãos adultos, né, se torna uma mensagem muito urgente, porque muitas vezes nós temos uma outra forma de escolher, de tomar as atitudes, de decidir, de ter as decisões nas mais variadas áreas da nossa vida, e não necessariamente, mesmo sendo cristãos, nós tomamos, né, preocupados em primeiro lugar se tal decisão ela está de fato baseada no direcionamento que a palavra de Deus nos dá. Percebe? E aqui esse texto ele vai mostrar que esse problema que nós enfrentamos hoje era exatamente o problema que as pessoas estavam enfrentando aqui. O texto que eu li de Josué, ele é muito claro para dizer: não desvies, não te desvies das palavras dessa lei, né? No verso 7, nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem sucedido.
Ser bem-sucedido, biblicamente falando, o que é? Significa nós sermos ricos? Não, essa é uma visão de sucesso, é uma visão mundana. Ser bem-sucedido aqui é ser um homem segundo o coração de Deus, é ser um servo, um homem, uma mulher reconhecido por de fato amar a Deus acima de todas as coisas. E quando nós agimos assim, nós estamos abençoando a nossa família. Os nossos filhos serão abençoados com pais que de fato se preocupam em adquirir na vida a mesma postura que Josué adquiriu na sua vida, a ponto de, no final do livro, ele dizer: vocês escolham aos deuses que vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não cesses de falar desse livro da lei, ou seja, não deixe de meditar. Para que a gente não pare de falar, a gente não deve parar de meditar na palavra do Senhor. E aqui nós que somos adultos, olhando, preocupados para as nossas crianças, para os nossos filhos, e aqui um parênteses, quando nós falamos de filhos, pode ser seus filhos mesmo, biológicos ou filhos espirituais. Lembra de Paulo, como Paulo considerava o jovem pastor Timóteo: este é o meu filho na fé. Tomara que nós tenhamos muitos filhos na fé, gerados pela operosidade do Espírito Santo através das nossas vidas, e que de fato nós sejamos assim. Então, meus irmãos, a primeira lição é essa: nós devemos, como adultos cristãos, imitar esse exemplo de Josué, ter esse exemplo, ter essa postura, essa firmeza de dizer assim: eu recebi esse direcionamento do Senhor, eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Muito interessante que um dos assuntos que está mais em discussão nas redes sociais, são os assuntos relacionados à política e religião, e eu tenho feito um exercício de cuidar para não entrar em discussões, mas nessa semana estava em casa, olhando a rede social pelo meu celular, e de repente em um post de viés político alguém dizia assim: está vendo? Mas a pessoa diz assim porque é cristão, só podia ser. Aí como é que cristão é? E aí eu respondi para a pessoa dizendo assim: escuta, ser cristão é algum crime? Não entendi a sua colocação. E a resposta que este jovem me deu foi uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte: vocês acham que só vocês conhecem a verdade, e que a verdade é só a Bíblia. E aí eu respondi e falei: nessa questão você está muito certo, meu amigo, é só a Bíblia de fato que é a verdade. Nós temos o conhecimento do Novo Testamento, e Jesus, ele diz na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 17: santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando eu respondi isso, eu parei por um momento e orei: Senhor, toca na vida desse jovem, para que de fato ele entenda que nós conhecemos a verdade, que é a tua palavra, mas perceba quanta gente que questiona o povo de Deus, pelo fato do povo de Deus entender que eles são os conhecedores. Nós, povo de Deus, somos os conhecedores da verdade que vem, que tem a sua origem, que vem diretamente do Senhor para nós. Mas o texto, ele continua, e no verso 10 nós temos aqui um grande problema sendo apresentado para nós. Um problema que acontecia nesse período onde Juízes foi escrito, mas também é um problema que nos acompanha. Que problema que é esse? Uma geração que desconhece o Senhor e as suas obras. Veja na sua Bíblia o que diz o verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Quando Josué morre, o texto está dizendo que toda aquela geração que conhecia os feitos do Senhor também morre. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que desde lá do Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, e de certa maneira nós somos ainda resultado dessa aliança. Nós somos um povo que o Senhor escolheu para ser o povo dele, mas está registrado nas páginas da Bíblia, mais especialmente no Antigo Testamento, quantas e quantas vezes Israel falhou em seguir os propósitos de Deus, em seguir a vontade do Senhor. E aí, por que eu digo isso? Porque você há de lembrar comigo que em Deuteronômio capítulo 6, o mandamento é para que o israelita, ele de fato ensinasse a palavra do Senhor aos seus filhos, ao deitar, ao se levantar, ao caminhar, em todo o tempo ele deveria ensinar a palavra. O que nos parece aqui em Juízes? Que de fato o povo
por talvez N motivos, se esqueceu disso, né? E uma geração morre e a outra geração não conhece a Deus. E isso traz um grande problema e ao mesmo tempo que nos apresenta um grande desafio. Eu quero desafiar você à luz desse texto. Por quê? Porque como adultos cristãos, nós devemos zelar pelo conhecimento da vontade revelada do Senhor da Bíblia. Agora, temos a consciência disso? Nós estamos preocupados, em primeiro lugar, entender essa palavra, de conhecê-la a ponto de eu conseguir passar essa mensagem adiante? Eu não passo, eu não ensino aquilo que eu não sei. Então olha só como nós precisamos da palavra do Senhor. E graças a Deus, meus irmãos, que da mesma maneira como o povo agia aqui em Juízes, nós também hoje, igreja cristã, dos nossos dias, nós também temos N problemas. Não estamos dentro da igreja porque somos completamente santos e perfeitos, mas existe ainda uma qualidade dentro da igreja presbiteriana do Brasil: a qualidade de olhar para a palavra do Senhor e em oração clamar para que o Senhor tenha misericórdia. Nós ainda temos na palavra do Senhor a nossa regra de fé e prática. Então para nós as coisas não estão perdidas como nos parece que estavam aqui, no capítulo 2 dos Juízes. Então qual é esse desafio? O desafio que eu e você temos como cristãos adultos, em primeiro lugar, tomar decisões que sejam baseadas antes na vontade de Deus do que nas nossas próprias opiniões. Você quer ser um homem, uma mulher, um adulto, alguém já experimentado, alguém que participa da igreja, um cristão que seja abençoador na vida dos seus filhos, dos seus sobrinhos, das crianças da igreja, das gerações mais novas? Talvez você já tenha um pouco mais de experiência de vida. Quer ser bênção na vida dessas pessoas? Então ensine pelo exemplo. As pessoas aprendem, e em especial as crianças, aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas lições de moral e pelas nossas palavras. E as pessoas precisam olhar para nós e perceber que nós, quando tomamos uma decisão, ela está baseada na vontade do Senhor, E ainda dentro deste desafio, significa que nós temos que passar adiante o conhecimento da palavra aos nossos filhos, como eu já disse, biológicos ou não, e também filhos espirituais. Mais uma vez, lembre de Paulo e Timóteo. Paulo dizia: Timóteo, meu filho na fé, foi gerado através do ministério que o Senhor me deu. Então, a gente precisa entender isso aqui e ensinar pelo exemplo, no fato e na questão da gente mostrar que as decisões que nós tomamos estão baseadas na palavra do Senhor. Será que não é momento a gente parar por um instante e refletir se de fato nós temos vivido isso? Se temos agido de acordo com essa palavra? Será que eu e você, nós não precisamos parar e refletir? Será que eu estou cumprindo, assim como Josué cumpria, todas as palavras da lei do Senhor? Será que nós somos baseados por ela? Nós não podemos cair no problema de deixarmos de ser intencionais, neste aprendizado. Em primeiro lugar para nós e também para que nós possamos passar, seja aos nossos filhos, seja às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, ou seja, falando também de evangelismo, porque não fazer isso traz muitas consequências, e parece que o povo aqui havia se esquecido disso. Josué morre, os homens que andaram com ele, que também tinham essa herança, tinham esse sentimento de gratidão pelo Senhor e pelas boas obras e pelo conhecimento revelado das obras boas do Senhor. Essa geração morre, mas a outra geração nada disso conhecia. H.D.M. Spence, comentando esse texto, ele diz assim, que a memória das grandes obras de Deus gradualmente se desvaneceu, e com essa memória a sua influência sobre os corações das pessoas. Olha o problema que isso gerou, segundo esse comentarista bíblico. As seduções da idolatria e a influência do exemplo pagão foram sempre frescas e poderosas, assim como acontece nos dias de hoje. Tivesse o povo obedecido à voz do Senhor, a idolatria e os idólatras estariam fora de caminho. Eu achei muito interessante a palavra desse homem, porque ele diz assim que quando as obras do Senhor são esquecidas, o coração gradualmente se direciona para outro lado. E aqui ele menciona então essas influências que, assim como nos tempos aqui
deste texto bíblico acontecem juntamente conosco hoje. Nós somos o tempo todo influenciados a tomar as decisões baseadas mais na centralidade do homem, deixando Deus, deixando Jesus Cristo de lado. Então perceba, se você quer ser uma pessoa abençoadora, se você quer abençoar aqueles que estão ao seu redor, se você entende que você é um servo do Senhor, você é um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Cristo, preocupado em fazer com que o Senhor seja de fato adorado, que Ele possa ser louvado, que você pegue todo o conhecimento que você tem e não guarde para você, mas que você tenha coragem de aproveitar as oportunidades, como Paulo diz no Novo Testamento, e passar esse conhecimento para frente. Porque, meus irmãos, quando nós não passamos esse conhecimento para frente, nós não identificamos apenas um problema, mas o texto do verso 11 até o verso 15, ele enumera uma série de consequências desse problema. Veja aí na sua Bíblia, no verso 11, a consequência é a idolatria. Olha lá, então, por conta de não conhecerem o Senhor, nem tampouco as obras que Ele fizera a Israel, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Pela falta do conhecimento, pela falta da bênção de alguém para estar ali ensinando o caminho do Senhor, o povo se corrompeu e o povo cometeu idolatria. Mas não apenas no capítulo, ou melhor dizendo, no verso 11, mas no verso 12. A consequência do pecado, a consequência foi de fato o abandono do Senhor. Olhe aí na sua Bíblia: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. A gente tem idolatria aqui no verso 11, 12, no verso 13 de novo: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E aí eu fico a me perguntar, o que será dos nossos filhos, o que será das novas gerações da igreja, se nós deixarmos a intencionalidade de pregar o Evangelho? Não tenha dúvidas, quando nós olhamos para igrejas históricas na Europa, nós temos o resultado, uma teologia completamente liberal, que abre mão da palavra de Deus como sendo de fato revelação de Deus, que abre mão do sentimento de que ela é inerrante, ou seja, ela é completamente perfeita, porque ela vem do Senhor para nós. O fato de se deixar de entender a centralidade de Jesus na vida, faz com que a gente coloque outra coisa no centro da vida, e nós temos muitas igrejas hoje que fecharam. Igrejas que outrora, em outros tempos, séculos atrás, eram igrejas fervorosas, onde servos do Senhor pregavam a palavra. Hoje são cybercafés, hoje são discotecas, danceterias. Por quê? Porque o prédio ainda está lá, mas não existe mais um povo que foi abençoado para conhecer o Senhor e para conhecer as suas boas obras, as suas grandes obras. E ainda, me parece que no verso 14 nós temos aqui, de uma forma muito estampada, muito clara, a consequência do pecado do povo, é a ira de Deus. Perceba aí no verso 14: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o Senhor os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. E aqui, meus irmãos, nós lemos no início do verso 6 até o verso 15, mas se você ler do 16 ao 23, você vai ter uma sequência de erros de Israel, onde Deus ele levantava juízes para julgar ali a Israel, mas as pessoas não davam ouvidos, talvez porque era uma geração que não tinha mais aquela intimidade com o Senhor, com as suas boas obras reveladas nas páginas das Escrituras. Os desafios que nós temos como igreja são enormes, mas nós precisamos aprender com os erros do passado, dos nossos irmãos do passado, para sermos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, para agirmos de uma maneira diferente. Quando o verso 14 traz essa consequência da ira de Deus, esse versículo ele contém essa visão terrível desta ira, provocada pelo pecado intencional, uma ilustração prática, talvez, de Êxodo 20, verso 5, onde Deus diz: eu sou Deus zeloso. Então perceba, meus irmãos, graças a Deus nós passamos aí, nós comemoramos, na última quarta-feira, o Dia dos Filhos. Se você tem filhos,
Glória a Deus que você seja discipulador deles, né, para ser abençoador. Se você não tem, certamente você tem sobrinhos, você tem crianças na rua, né, que você tem amizade, filhos de amigos, as crianças da igreja, os seus filhos espirituais. Que o Senhor tenha misericórdia e que Ele te use, de fato, para que você seja uma pessoa assim como foi Josué e os seus anciãos, os homens que estiveram juntamente com ele. Porque a gente percebe aqui que, de fato, abandonar o Senhor, como o verso 12 diz, é algo que é completamente possível de acontecer nos nossos dias. Basta a igreja deixar de ser zelosa em pregar a palavra. Eu me recordo de um pastor muito querido nosso, que está trabalhando numa revitalização na Escócia, que ele diz assim que lá, né, e é uma conversa de 10 anos atrás, ele diz assim que muitos pastores não creem mais em Deus e não creem na Bíblia. E aí eu perguntei, mas pastor, mas tem culto? Tem culto, mas você não vai ouvir Bíblia, você não vai ouvir Jesus Cristo, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pecado. Eu falei, você vai ouvir o quê? Você vai ouvir uma palestra sobre qualidade de vida, como viver bem, né? Mais uma vez, né, o povo se esquecendo do Senhor e se esquecendo dos seus grandes e poderosos feitos. Nós temos o conhecimento do Senhor, e aí você pode se perguntar, mas existe graça do Senhor ainda para nós? Existe. E eu quero caminhar para encerrar lendo um versículo que ele cabe dentro desse contexto, que é o versículo de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, né, que a palavra diz assim: vivei antes, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que você não abra mão, você que nos assiste agora, da sua igreja, porque a sua igreja, meus irmãos, ela é uma bênção enorme. Quando você está em comunhão com a sua igreja, você tem homens e mulheres que estão em oração pela sua vida, pelos motivos de oração que você coloca nos grupos. Você tem famílias que de fato caminham juntamente com você, né? Mas mais do que isso, você tem contato com a palavra do Senhor. A palavra que vem para nos lembrar a todo instante: olha, Jesus é o centro da vida, né? A palavra que vem muitas vezes para consolar o nosso coração no momento de dificuldade. Como é bom nesse momento, nesses dias de Covid-19, quando você liga a televisão e as notícias são terríveis, e aí você lembra da palavra do Senhor dizendo: ei, eis que eu estou com você todos os dias. É como se você se sentisse abraçado por Jesus. É como se você fosse completamente tranquilizado, né, em saber como nós ouvimos nesta última semana aqui na nossa reunião de oração online de quarta-feira, de que a aliança de paz do Senhor conosco, ela não será frustrada, ela não será encerrada, que as dificuldades não são maiores do que Deus. Então, em muitas vezes a palavra do Senhor vai trazer esse conforto, trazer esse alívio para você, em outras vezes ela vai trazer uma exortação, para que você mude, né, a vida que você tem vivido, para que você pense nas suas prioridades. Mas acima de tudo, eu quero que você pense em agradecer a Deus, porque de uma maneira, debaixo da sua graça, debaixo do seu poder e do seu amor, Ele fez com que a palavra chegasse até as tuas mãos, das tuas mãos para a tua mente e para o teu coração, e que você faça bom uso dela, assim como Josué e os anciãos que viveram naquela geração juntamente com ele fizeram. E para que, diferentemente do que aconteceu aqui em Juízes capítulo 2, que as gerações que vierem após nós deem graças a Deus pelas nossas vidas, e que possam dizer: a geração que nos antecedeu nos ensinou a palavra, nos ensinou o caminho. Que Deus use assim poderosamente a tua vida, e eu tenho certeza que se você caminhar nessa direção, no término dos teus dias você vai conseguir olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me usou para ser bênção na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir para que de fato este zelo de Josué, né, que vem debaixo das palavras, né, não tenha medo, Josué, né, não tenha medo, eu estou juntamente com você, né, ser forte e ser corajoso, né, porque
Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Essa semana também nós vimos em outro texto em Juízes que o próprio conteúdo da carta vai mostrar que de fato Deus cumpriu esta promessa. E Ele deu, e Ele entregou a terra que Ele havia prometido em aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus é fiel, meus irmãos. Que nós sejamos agradecidos a Ele pelo conhecimento da palavra, que sejamos usados por Ele. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado que a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado porque esse livro, escrito há tantos anos atrás, ainda nos abençoa, ainda nos direciona, ainda faz com que nosso coração se encha de gratidão, porque de uma maneira poderosa, Pai, o Senhor permitiu com que essa palavra chegasse até as nossas mãos. Que o Senhor, ó Pai, nos faça sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para isso, mais uma vez, Pai, perdoa os nossos pecados, usa de misericórdia, direciona-nos, ó Pai, livra-nos de viver tomando decisões à parte da Tua vontade, mas que sejamos, ó Pai, aqueles que ensinam pelo exemplo, homens e mulheres dedicados em Te buscar. Nós carecemos do Senhor para isso, clamamos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, derrama da Tua proteção, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, que as gerações que vierem após nós possam olhar para trás e agradecer pela operosidade da fé nas nossas vidas, ó Pai, abençoando a nós e abençoando a eles também. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Convido os meus irmãos presbíteros a ficarem em pé, onde eles estão ali, e que você possa, de fato, receber a bênção do Senhor e ter uma semana debaixo da sua graça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado Deus e Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, Deus te abençoe, que essa palavra esteja no seu coração e que você saiba que o conselho da igreja aguarda ansiosamente por informar a data do retorno das nossas atividades, para que você esteja aqui juntamente conosco. Deus te abençoe.